Conselhos que eu gostaria de escutar se eu tivesse uma irmã mais velha e que teriam feito muita diferença na minha vida e com certeza me poupado de muitos problemas se eu tivesse escutado eles antes. Esse vídeo é uma homenagem para todas as meninas que me acompanham no meu daily lá no Instagram. Vocês realmente me fizeram olhar e enxergar as redes sociais com outros olhos. Muito obrigada por essa troca que a gente tem tido. Tem sido, assim, maravilhoso e realmente eu sinto que é uma conexão dos céus. Bom, se você chegou nesse vídeo é porque ou você não tem uma irmã mais velha ou porque você está buscando uma referência e uma inspiração. E nesse momento eu quero realmente que você me enxergue como uma irmã mais velha ou como uma amiga ou até mesmo uma conselheira. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu sou muito vulnerável nas minhas redes sociais e por isso eu acabo compartilhando alguns processos que eu tenho passado e nos últimos anos foram vários processos e com eles eu acabei aprendendo muito. Só que durante esses processos eu também errei demais e eu aprendi com os meus erros. Esse vídeo serve justamente para vocês aprenderem com os meus erros e não cometerem os mesmos. Então, por favor, estejam de coração aberto e coloquem muito amor nas minhas palavras, porque além de aconselhar, eu também vou dar uns puxãozinhos de orelha. Até porque é isso que uma irmã mais velha faz, né? Eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo, inclusive eu tentei gravar ele 4 vezes, porque eu sei que esses conselhos são muito importantes e podem sim mudar a vida de vocês e de verdade pouparem vocês de muito sofrimento pelo qual eu passei. Já peguei o meu cafezinho, pegue o seu cafezinho também, ou o seu chá, caso você não goste de café. E assim, se você não gosta de café, eu acho que eu vou ter que fazer uma oração pela sua vida. Mas eu quero que essa realmente seja uma conversa de irmã para irmã. Se sinta confortável, esteja em um ambiente confortável e se prepare porque esses conselhos podem e vão transformar a sua vida e trazerem também um consolo ao coração de vocês. Bom, o primeiro, que na minha visão é um dos mais importantes, é: tenha poucos relacionamentos íntimos. Intimidade é a chave que você dá para as pessoas terem acesso ao seu coração. E também que esses relacionamentos íntimos sejam com pessoas com os mesmos princípios e valores. Até porque, gente, a Bíblia deixa muito clara a influência que as más companhias e as boas companhias têm sobre as nossas vidas. Durante a minha adolescência, praticamente toda, eu andei com muitas companhias, tanto boas quanto más. E sim, gente, eu também tive que renunciar muitas amizades porque elas não faziam mais sentido para a fase de vida que eu estava indo. E eu não vou mentir dizendo que não dói. Doeu muito e ainda dói um pouco. Mas eu passei a olhar para as renúncias com outros olhos. Por quê? Quando eu renunciei a essas amizades, quando literalmente o Espírito Santo pediu para me afastar dessas pessoas, não foi de uma hora para outra. Foi realmente momentos que eu estava tendo com essas pessoas e que eu estava percebendo que eu não pertencia mais àquele grupo. Não fazia mais sentido para mim as conversas que eu estava tendo naqueles lugares. E de verdade mesmo, hoje eu posso contar nos dedos quantos amigos eu tenho. É assim, realmente bizarro, porque é um grupo muito seleto e eu não tô falando que eu excluo as pessoas. Não, é porque eu escolhi andar com pessoas que carregam os mesmos valores que eu. E isso faz uma diferença absurda nas nossas vidas. Agora para refletir um pouco. Quem são os 5 amigos mais íntimos que você tem hoje dentro do seu convívio? Essas pessoas carregam os mesmos princípios e valores que você? Essas pessoas estão dispostas a te ver conquistando sonhos ou elas estão mais para invejosas? Essas pessoas te aproximam de Deus? São essas perguntas que você deve fazer para si mesma para tomar novas decisões. Existe um lugar que você quer alcançar com o Senhor. E na jornada até esse lugar, são essas pessoas que você gostaria de levar junto? Para refletir. Gente, eu tô falando tanto que o meu café já esfriou, mas eu vou tomar mesmo assim porque café é bom até frio. Já embalando nessa vibe de ser influenciada, o segundo conselho é: cuidado com o que você vê, com o que você ouve e com o que você assiste. Sem você perceber, você já pode estar sendo influenciada. E por que eu falo isso? Durante um período muito longo da minha adolescência, eu assistia muitas séries. De verdade, eu acho que a contagem chega a ser mais de 25 séries assistidas completas. Eu tenho até a lista aqui, mas eu não vou mostrar pra vocês porque são muitas séries. E durante esse período eu achava incrível assistir série, muitas amigas minhas assistiam as mesmas séries, os mesmos filmes, só que, querendo ou não, eu era muito influenciada por elas. Teve um dia que eu acho que pra mim foi o auge de todos. Eu fiquei literalmente o dia inteiro, de manhã até a noite, assistindo uma temporada toda de The Vampire Diaries. E assim, eu não estou dizendo que assistir séries e filmes e documentários é errado, mas existe um limite para isso. E depois eu fui percebendo que, na verdade, eu só queria fugir da minha realidade.
E sim, eu estava sendo muito influenciada pela série, eu estava sendo muito influenciada pelos pensamentos que eles transmitiam pra mim, em relação a relacionamento, em relação à família, em relação à bebida, em relação a tudo que vocês podem imaginar. Então, por exemplo, quando um casal da série terminava, eu ficava mais mal do que o casal. Ou quando alguém morria na série, eu literalmente ficava em luto. Teve um dia... Gente, isso é muito engraçado. Não é engraçado, na verdade é triste. Mas assim, em toda a série que eu assisto, praticamente, o meu personagem favorito morre. Então, aqui em casa era um chororô que vocês não conseguem nem imaginar. Mas é muito preocupante ao mesmo tempo, porque eu ficava em luto. Eu ficava o dia todo trancada no meu quarto chorando. Então, assim, é um lugar que vocês precisam parar pra olhar. E eu não tô falando de programa só que você assiste na TV, mas também as músicas que você escuta. Quem são os cantores que você mais está acompanhando? Como é a vida deles? O Espírito Santo se sente confortável quando você tá escutando essas músicas? Quando eu tava começando a academia, pra mim era muito difícil escutar músicas melancólicas, porque é o que eu mais escuto. Vocês me acompanham nas minhas playlists, só que eu não tinha motivação. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu realmente estou abrindo meu coração pra vocês aqui. Mas no começo, eu acho que em 2023, ano passado mesmo, quando eu tava no intercâmbio, por exemplo, eu escutava algumas músicas de funk. Porque pra mim, eu encontrava muita motivação. Claro que não eram aquelas músicas totalmente pesadas, mas eu sentia que o Espírito Santo se incomodava muito. E isso me influenciava demais e me deixava com baixo astral depois da academia. Na hora da academia, beleza, tô treinando, super animada e tal, mas depois eu sentia que meu espírito estava oprimido. Então, cuidado com as músicas, com o que vocês assistem, com quem vocês acompanham nas redes sociais, porque sim, nós somos influenciados. Inclusive, vocês estão assistindo o meu vídeo porque vocês estão sendo influenciadas por mim. Então, tomem muito cuidado. E também é importante lembrar que por trás das câmeras as pessoas não são as mesmas. Então orem, reflitam e peçam para o Espírito Santo mostrar o coração das pessoas para vocês. Porque às vezes pode fazer sentido para você estar seguindo uma pessoa agora, mas no futuro não vai fazer mais sentido. Todo ano, isso é uma dica muito importante que eu tenho para dar. Todo ano eu olho todas as pessoas que eu estou seguindo e eu falo, cara, faz sentido eu continuar seguindo essa pessoa? Ela está me influenciando para o bem ou não faz mais sentido o conteúdo que eu estou consumindo dela? Então tenham muito cuidado com isso também. O terceiro conselho é um dos que mais mexe comigo e de verdade eu nem sei se eu gostaria de estar compartilhando porque é um lugar de muita vulnerabilidade para mim, mas eu senti no coração e eu creio que tem muitas meninas passando pelo mesmo processo, principalmente por conta das nossas idades. Então, eu espero que faça sentido pelo menos para algumas pessoas. Quando o seu corpo começar a mudar, não tenha medo. É um sinal que chegou a hora de amadurecer e ir para a próxima fase. Até os 17 anos da minha vida, eu tinha um corpo de criança, vamos dizer assim. Porque eu era muito magrinha e pequenininha. E honestamente, eu amava o corpo que eu tinha. Eu achava lindo e para mim estava tudo bem. Mas quando eu completei 18 anos de idade, foi uma mudança repentina. Em apenas alguns meses, eu comecei a ganhar mais alguns quilos, só que não de gordura. Literalmente, eu comecei a ganhar mais corpo, eu comecei a me encorpar. E por muito tempo eu culpei a comida. Mas aí começaram a vir as mudanças no meu corpo e eu comecei a tentar encontrar o motivo dessas mudanças. E na verdade eu só estava fugindo inconscientemente do motivo real, que era que chegou a hora de eu crescer e amadurecer e deixar a adolescência para trás. E para mim foi muito difícil durante, acredito que 1 ano e meio, 2 anos, essa fase de mudança. Por quê? Não era o corpo que estava me deixando triste. Não era somente a minha estética e não era somente os quilos que eu estava ganhando. Na verdade, era a representação de que eu precisava deixar a minha adolescência para trás. E a minha adolescência foi muito importante para mim. Até uma certa idade, eu amava ser adolescente. Eu amava viver aquelas experiências de uma menina adolescente na escola, com as amigas. E para mim foi muito importante isso. Só que quando eu finalizei o ensino médio e entendi que agora eu estava indo para o mundo real, o meu corpo entendeu também. E isso começou a mudar completamente, de dentro para fora. Só que eu não queria crescer. E, óbvio, não foi na hora que eu entendi isso, tá? Eu precisei estudar muito sobre esse tema, eu precisei tomar consciência do que eu estava sentindo e, obviamente, o Espírito Santo fez um trabalho muito lindo na minha vida em relação a isso. E é por isso que hoje eu estou curada, eu falo sobre esse assunto sem chorar, mas é um assunto muito delicado e eu sei que muitas meninas passam por esse processo, não entendem o porquê estão passando por esse processo de corpo de criança para corpo de adolescente para corpo de mulher,
mas eu quero trazer esse entendimento para que vocês comecem a pensar um pouco mais nisso. Se o corpo de vocês está mudando, é porque ele está dizendo que você está preparada para ir para a próxima fase. Não precisa tentar voltar para a fase anterior. Por muito tempo eu tentei voltar ao peso que eu estava. Por muito tempo eu tentei usar as mesmas roupas que eu usava. Isso só me deixava muito confusa, porque ao mesmo tempo que meu corpo estava dizendo e Deus estava dizendo que eu precisava amadurecer e me tornar uma mulher, e eu queria isso, ao mesmo tempo minha criança interior estava gritando, porque eu tinha muita coisa que não estava resolvida. Quando eu tomei consciência disso, eu voltei para minha infância, eu ressignifiquei o meu passado, eu dei novos significados para aqueles traumas e aquelas dores que eu sentia, e foi a partir desse momento que eu estava preparada para ir para a próxima etapa e me tornar uma mulher de verdade. Para as meninas que estão passando por esse processo, eu sei que é muito doloroso escutar isso, eu sei que é muito difícil, porque a partir do momento que você tomar a consciência de que é isso que está acontecendo, você vai sentir no seu espírito e você vai falar, cara, realmente, pela primeira vez, eu tô entendendo o que tá acontecendo comigo e com a minha cabeça. Mas eu peço para que vocês tenham paciência com vocês mesmas, não é do dia pra noite que vocês vão conseguir mudar, então tenham paciência. É um processo, leva tempo, mas eu tenho certeza que no futuro vocês vão conseguir ajudar muitas meninas que passam por essa mesma situação. E o quarto conselho faz muito sentido para isso que eu estava falando agora. Não se cobre tanto. A busca pela perfeição é um fardo pesado demais para você carregar. Gente, eu já falei isso em vários vídeos, mas eu acho muito importante falar novamente. Por muito tempo eu tive problemas pesadíssimos com a minha autoestima. Porque desde pequena eu sempre recebi elogios em relação à minha beleza e eu sempre fui taxada, eu não sei se é essa a palavra certa, mas como a menina perfeita. Grande parte da minha vida eu me cobrei por essa perfeição. Se eu era amada, pra mim, tá? Se eu era amada porque eu era perfeita, o que seria de mim se eu não fosse mais perfeita? Então, por anos, a busca pela perfeição me consumiu. E a partir do momento que eu comecei a compartilhar mais sobre isso na internet, vocês me acompanham, vocês sabem alguns processos que eu passei. Foi muito difícil, mas também me trouxe certo entendimento de que não era só eu que estava passando por isso. Então, a partir do momento que eu entendi que a perfeição não existe e a comparação é uma das escolhas mais burras e sem sentido que nós podemos fazer, algumas coisas começaram a mudar. Como eu disse antes, a mudança não veio do dia para a noite. Eu ainda estou nesse processo, eu ainda passo por lutas internas, mas eu entendi que as falhas humanas fazem parte de quem eu sou. Isso é extremamente importante, porque quando a gente reconhece o nosso lugar, nós entendemos que soberano e perfeito somente é Jesus. Isso traz um alívio imenso para nossa alma, porque a gente para de tentar buscar pela perfeição e passa a tentar buscar sermos parecidas com Cristo. E meninas, vamos parar para refletir um pouco. Por exemplo, eu me comparo com uma mulher que eu vejo na internet. Ela tem 27 anos de idade, o corpo perfeito, faz academia 7 vezes por semana, a genética dela é impecável, ela come muito bem, a rotina dela é maravilhosa. Vocês já conseguem imaginar algumas pessoas, porque eu sei que tem algumas mulheres que vocês acompanham. Só que eu me comparo com o corpo dela o dia inteiro, eu me sinto muito frustrada, mas eu chego e conheço ela pessoalmente. E eu vejo que tudo que ela posta nas redes sociais, na verdade, é uma farsa. Porque ela tem distúrbio alimentar, ela tem problema com a família dela, ela tem problema no relacionamento dela. Então, vocês entendem que essa comparação não faz sentido? Por mais que o exterior dela mostre uma coisa, interiormente ela está totalmente quebrada. Eu quero que vocês parem para refletir. Quem são as mulheres, ou os homens, ou as famílias, enfim, quem são as pessoas que vocês se comparam diariamente? Por que vocês se comparam com elas? Teve uma vez que eu estava fazendo um podcast numa igreja e uma menina me perguntou se comparação é pecado. E assim, na hora eu travei, porque eu me comparava muito. E eu fiquei, cara, será que é pecado? Será que é pecado? E aí eu comecei a lembrar aonde a comparação me leva. A comparação me leva a ter inveja, a comparação me leva a me sentir inferior, a comparação me leva a falar mal de mim mesma, falar mal da criação do Senhor. Então eu virei para ela e respondi assim: a comparação em si, a comparação benéfica, não é pecado, mas a comparação pode te levar a pecar. E 99% dos casos, 99% das vezes, é onde ela te leva. Então, tomem muito cuidado quando vocês começarem a se comparar com alguém, porque
Na cabeça de vocês pode não parecer um pecado, mas na maioria das vezes a comparação vai te levar a pecar e o pecado nos afasta do Criador. Então tomem muito cuidado com esse lugar. A perfeição não existe, a comparação é extremamente burra e a maior fonte de infelicidade do ser humano, e você é única. Então não se compare. O quinto conselho é: não defina a sua vida por apenas um momento de dor. Aprenda com cada um deles e siga em frente. Eu já disse para vocês, durante os últimos anos eu passei por alguns processos bem intensos, onde eu tive muitos momentos de dor. E uma coisa que eu comecei a perceber, um padrão que se repetia muito, era que em todos esses momentos de dor eu me afundava. Ou seja, era como se fosse o fim do mundo. Então, por exemplo, quando eu estava passando pelo processo da pele, e eu tive muitos problemas com a minha pele em 2023, eu achava que era simplesmente o fim do mundo. Eu não conseguia olhar para o futuro e ver a solução para esse problema. Ou quando eu passei pelo meu término de namoro, eu achava que era o fim do mundo. Eu falava: Deus, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais ficar aqui. E uma coisa que eu fui percebendo durante o tempo foi que nesses momentos de dor, eu parava de olhar para o futuro, eu parava de olhar realmente para uma solução para esses problemas. E aí o Espírito Santo foi começando a ministrar no meu coração que eu não podia definir a minha vida toda por apenas alguns momentos específicos. Porque, tipo, quando eu tava passando por essa dor, eu falava: minha vida é horrível, a minha vida é péssima, sempre é assim, sempre acontece assim. Só que eu acabava me esquecendo de todos os momentos bons que tinham acontecido, que 90% da minha vida foi muito boa. Só que eu focava apenas nos 10%. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar para esses momentos como apenas fases que eu estava passando, fases passageiras, muita coisa começou a mudar. E, inclusive, a minha dor começou a diminuir. Por quê? Eu passei a dar sentido para esses momentos. Eu foquei no aprendizado que eu precisava receber diante dessas situações. Então, por exemplo, um dos principais aprendizados que eu recebi durante esse processo com a pele foi que o meu exterior não definia quem eu era. Durante toda a minha vida, eu escutava que o meu exterior definia quem eu era. Eu escutava: você é perfeita, você é linda, você é maravilhosa, enfim. Mas a partir do momento que eu me olhava no espelho e eu falava: eu não sou perfeita, eu não sou maravilhosa, eu não sou linda, então quem eu sou? E durante esse processo, o Espírito Santo me mostrou quem eu realmente era, o que eu carregava e qual era o propósito da minha vida. Foi necessário que eu passasse por esse processo. Foi necessário que eu passasse por esse momento de dor. Então, vocês podem aplicar esse conselho de várias formas diferentes. Mas para mim, uma das principais é: passe a olhar para esses momentos de dor com outros olhos. E eu tenho certeza que a partir desse momento vocês vão conseguir lutar e batalhar todas as guerras que virão de uma forma completamente mais leve e diferente. E jamais se esqueçam que mesmo em meio a momentos de dor como esses, Jesus se faz presente. Ele quer curar vocês, ele quer restaurar a alma de vocês. Então se permitam serem curadas, se permitam serem tocadas pela presença sobrenatural do Espírito Santo. O sexto conselho é um dos que eu mais gosto e eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que é: guarde o seu coração nas mãos de Jesus e confie que Ele tem o melhor reservado para a sua vida. Eu costumo falar bastante que Deus ele já escreveu a história das nossas vidas, mas para nós vivermos plenamente essa história, nós precisamos confiar nos seus caminhos e nós precisamos buscar as direções diretamente do trono. Não podemos esquecer que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E por isso ele é soberano. Então sim, nós podemos mudar o rumo das nossas histórias. Sim, nós podemos ir para lugares onde o Senhor não planejou. E não é por isso que ele deixa de ser soberano. É justamente por isso, porque ele nos deu o livre-arbítrio. E nós precisamos entender que teremos consequências das nossas escolhas. Mas a partir do momento que a gente busca e passa a buscar diariamente viver o que ele planejou para nós, tudo muda e fica muito mais leve. Então confiem e confiem que Ele tem o melhor reservado para as nossas vidas. Mas não se esqueçam que as nossas escolhas também têm muita influência nas nossas histórias. Por isso nós precisamos estar com o coração completamente alinhado com o coração do Pai. O sétimo conselho é: aproveite o máximo possível da sua solteirice. Essa é uma das melhores fases das nossas vidas e nós não podemos pulá-la. Por que eu falo isso e por que eu aperto tanto nessa tecla? Porque a gente vive em uma geração completamente carente que vê a solteirice como uma fase de perca, uma fase
realmente de opressão, de tristeza e de espera. A solteirice não é uma fase da sua vida de espera. Deus, ele quer te usar mesmo em meio à solteirice. Nós precisamos entender que nesse período de solteirice nós estamos completamente disponíveis para o chamado de Deus. Então, por exemplo, hoje que eu não estou vinculada a nenhum relacionamento, se Deus me chamar para as missões, eu não tenho nada para deixar para trás, entende? É uma liberdade assim absurda. Então, tá, eu tô no meu momento de oração e eu recebo um chamado de Deus e ele tá falando, filha, eu quero que você vá para as nações agora, eu quero que você vá para um país específico e eu quero que você passe 3 meses nesse país. Se eu tivesse dentro de um relacionamento, seria muito mais difícil. Porque eu teria que deixar meu namorado para trás, eu teria que deixar alguns sonhos para trás, eu teria que fazer muitas renúncias. Eu quero que vocês passem a olhar para a solteirice com olhos diferentes. Gente, existem coisas que nós só podemos fazer não estando dentro de um relacionamento. E a partir do momento que nós entrarmos dentro de um relacionamento, a gente não vai poder mais fazer essas coisas. Então aproveitem, saiam com as amigas, viajem, conheçam muitos lugares, aproveite com a família de vocês. É um momento sensacional. Tem também os seus malefícios? Tem, mas também tem muitos benefícios e eu quero que vocês passem a enxergar esses benefícios, porque a cultura de hoje prega algo completamente diferente do que a Bíblia prega. Então nós precisamos realmente deixar que as escamas dos nossos olhos caiam, que a gente passe a enxergar a palavra de Deus com o nosso espírito, não com a nossa alma. Seja solteira, seja feliz. E não se esqueça, um relacionamento não vai te completar. Cara, não existe esse negócio de ai, metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Não! Você precisa estar completa, o seu namorado precisa estar completo, para juntos vocês serem completos. Porque a partir do momento que você está completa, mas você começa a namorar com um cara que tá meio vazio, você é sugada, né? Você é sugada. Ou se ele está completo e você está meio vazia, você suga muita energia dele, você suga muito a vida dele. Então, para se unir com outra pessoa, ambos devem estar completos. E, obviamente, o centro desse relacionamento deve ser Jesus Cristo. Eu quero gravar um vídeo específico falando somente sobre solteirice e dando conselhos específicos sobre esse tema. Então, se vocês têm interesse em relação a isso, deixe aqui nos comentários, porque também é muito importante eu entender o que vocês buscam aqui no meu perfil, mas esse é um tema que eu gosto de falar bastante, porque eu não vejo muitas meninas da minha idade comentando sobre isso. Eu vejo muitas falando sobre relacionamentos, mas eu sinto falta daquelas que falam sobre o período da solteirice, que não é um período de espera, mas é um período de preparação e é incrível. E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu digo: aprenda com o passado, sonhe com o futuro e viva plenamente o presente. Hoje eu vejo muitas meninas completamente ansiosas pelo que há de vir. Eu vejo muitas meninas completamente depressivas pelo que já passou e elas não têm mais controle. E é importante lembrar que a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado. E é por isso que a gente vive em meio a tantas pessoas depressivas e ansiosas, porque elas não conseguem focar no presente, elas não conseguem aproveitar a fase de vida que elas estão passando. Então, meninas, amadas do meu coração, aproveitem cada uma das fases. Aprendam com cada um dos momentos e sejam livres dessa cadeia que prende a mente de vocês, de que vocês precisam crescer, vocês precisam ganhar muito dinheiro, vocês precisam finalizar a faculdade, começar a trabalhar, e aí é um ciclo, e enquanto não chegar esse momento, vocês não são felizes, e quando chega esses momentos de muito dinheiro, de trabalho, de realizações, vocês veem que não é aquilo que preenchia mesmo, e aí vocês começam a olhar para o passado, começam a olhar para as decisões que vocês tomaram e não deveriam tomar. Então, por favor, respirem, foquem no presente e entendam que o presente é literalmente um presente que o Senhor nos entregou. Seja livre dessas prisões e viva intensamente cada segundo. Eu não digo que é errado sonhar, não é. Desde que os seus sonhos estejam alinhados aos sonhos de Deus. Não é errado ficar imaginando o futuro, mas ficar presa nessa imaginação é. Eu não digo que é errado você olhar para o passado e aprender com os seus erros, ou olhar para o passado nos seus momentos felizes, não é. Mas ficar presa nesse passado, sim, é errado. Foquem no que vocês têm hoje em mãos. Foquem naquilo que o Senhor está entregando para vocês agora. Existem sim muitos momentos ruins, existem sim muitos momentos bons. A vida é uma jornada, não vai ser perfeito sempre. Nós precisamos manter os olhos fixos naquilo que realmente importa,
que é cumprir a nossa missão aqui na Terra. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para a eternidade. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos honrar o Senhor e cumprir com a nossa missão. Sim, nós temos um propósito nessa terra e esse deveria ser o nosso maior anseio, descobrir o nosso propósito e vivê-lo plenamente aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu peço para que vocês deixem um like e deixem os comentários de vocês. Me contem o que vocês acharam, me contem algumas experiências que vocês viveram durante esses vídeos, algumas fichas que começaram a cair. Vocês sabem que essa interação é muito importante para o perfil. E é isso, gente. Se você é menina, não me segue no meu daily ainda, eu vou deixar o meu Instagram privado somente para mulheres aqui e também vou deixar meu Instagram oficial, caso você seja homem e ainda não me siga. Eu espero muito, muito, muito que essa palavra tenha entrado no coração de vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!